Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu guardo esse pedacinho, esse versículo assim, na minha vida inteira, sabe, gente? Eu vou começar um pouquinho, vou começar do começo para que vocês possam entender. Eu comecei a revoltar depois da morte dos meus irmãos e de minha avó, que eu considerava uma mãe, gente. Pra quem não sabe, eu perdi 2 irmãos, em 3 meses eu perdi 2 irmãos e uma avó. Um irmão foi, os dois foi matado, sabe, gente, os dois. E o último que morreu, que tinha 22, era 23 anos. Era o Fred, tinha acho que 22, ia fazer 23 anos, e um de 14 anos, sabe? Os dois foram matados. E eu revoltei, gente, depois que mataram meu irmão, foi uma confusão muito grande. A gente morava numa cidade pequena, e você já viu, cidade pequena rola muita fofoca. Aí os meus irmãos, tipo, se espalharam inteiro, meus irmãos viajaram, minha mãe vendeu casa, porque o rapaz que matou meu irmão, o mais velho, né, de 22 anos, ficou ameaçando a família, dizendo que ia matar a família inteira, e meus irmãos também queriam vingança, e tava aquela confusão, e minha mãe fez de tudo pra tirar eles de lá, pra não ter confusão, porque tava tendo muita confusão, meus irmãos querendo vingança, sabe? E aquela maior conversa na cidade, dizendo que ia matar todo mundo e os outros iam matar, pegar. Uma confusão, gente. Minha mãe fez de tudo pra que todo mundo saísse. Aí foi o tempo que a gente. Um dos meus irmãos veio pra cá, pra Goiânia, e se espalharam irmão pra tudo que é lado. Minha mãe tinha 2 casas, minha mãe vendeu as 2 casas, a gente foi morar no Tocantins, outras aqui em Goiânia. E aí a gente passou 1 ano no Tocantins e voltamos de novo na nossa cidade que a gente morava, que era Pastos Bons. E lá a gente, meus irmãos tudo começou, já tava bem, né, cada um no seu canto, mas tudo fora. Só tinha eu e outro irmão lá em Pastos Bons. Quando a gente voltou do Tocantins, né, minha mãe comprou outra casa lá em Pastos Bons, que ela tinha vendido as 2 casas. E esse rapaz que tinha matado meu irmão tava preso, aí ele saiu de novo, gente, começou de novo, novamente, falando, aí meu irmão, o outro, viajou também, que tava lá, aí ficou só eu. Gente, era uma perseguição, todo mundo falando que ele ia me matar, que ele tava me procurando, que ia me matar, ninguém mais queria andar comigo, eu ia pra escola sozinha mesmo, porque quem era a mãe que queria deixar o seu filho andar com uma pessoa que tá sendo ameaçada de morte? Mas eu acho, gente, que era só conversinha do povo, sabe? Porque eu pensava assim comigo, gente, como é que uma pessoa, eu nem conheço essa pessoa, que teve uma confusão com meu irmão, o que ele tem a ver comigo? Né? O que eu tenho a ver, uma pessoa, eu julgava muito a Deus. Aí foi o tempo que eu comecei a desacreditar em Deus, que eu falei assim, como pode, eu sou uma criança, eu falava assim em mente, sabe, gente, em pensamento, eu falava, como pode, eu sou só uma criança, e Deus fazer tudo isso comigo, tirar a minha vida de meus 2 irmãos, eu falava assim, por que não tirou a minha vida e deixou a vida dos meus irmãos? E gente, é uma bagunça na cidade, às vezes, aí teve uma vez que eu fiquei muito revoltada mesmo, foi que eu ia chegando assim na escola e uma amiga minha de infância, gente, que eu considerava a minha melhor amiga, sabe? A mãe dela falou assim, ela falando que, pra outras amigas lá, falando que a mãe dela tinha proibido ela de andar comigo porque eu tava sendo ameaçada. Gente, desse dia pra ir, eu acho que eu não tava mais em mim, sabe? Eu lembro que era tempo de prova, a gente sai mais cedo, gente. Eu entrei num barzinho assim, eu só saí quando eu tava bêbada mesmo. Aí desse dia pra cá, acabou aquela pessoa que chorava por tudo, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa dengosa, que eu era dengosa, gente. Se você gritasse comigo, eu chorava. Isso, eu era desse jeito. E comecei a beber bastante, bebia muito. E ameaças, dizendo que ia... Aí teve uma vez que eu tava indo pra escola e alguém chegou em mim e falou assim, ó, fulano tá lá na escola dando tiro pra todo que é lado, te procurando. Eu falei, gente, como que pode? Aí eu continuei, falei, eu vou, se for pra me matar, que mata, mas eu vou pra escola. E continuei indo pra escola. E, gente, eu andava, por onde eu andava, todo mundo olhava pra mim. Mas eu acho que era só conversinha do povo, gente, porque não tem condição. Eu saía pra todo lugar e nada dessa pessoa me matar, atirar em mim, e eu continuei indo pra escola. Quando vinha vindo uma aluna, eu falei, tá dando tiro na escola? Não tô sabendo disso não. Gente, só conversa do povo. E às vezes eu tinha medo, sim, lógico, a pessoa procurando você pra matar, né? E eu tinha medo, sim. Eu bebia bastante, comecei a beber muito mesmo. A minha mãe falou assim, não, vou mandar você pra Goiânia. Aí minha mãe mandou eu pra cá de novo, isso ainda eu tava com uns 14 anos, foi. Com uns 14, aí eu comecei muito a beber, gente, beber bastante, bebia muito, eu fiquei muito revoltada. Eu criei raiva de minha mãe, porque eu falava que minha mãe tinha culpa
de meu irmão de 14 anos ter morrido, porque como pode, eu falava assim, como que pode um menino de 14 anos estar numa festa 2 horas da manhã, que meu irmão morreu num clube lá de reggae, com 14 anos, e eu culpava muito minha mãe. E ela sentia que eu tinha raiva. Teve uma vez que ela chegou e me falou assim, por que você tem tanta raiva de mim? E eu não sei por que eu sentia raiva dela, porque eu culpava ela pela morte do meu irmão. Falava, como pode? Ela tinha que ter segurado meu irmão. E hoje eu entendo, porque ela não me segurou, foi por isso que ela não segurou meu irmão. Mas ela falava assim, não vai, e eu ia do mesmo jeito. E eu comecei a beber bastante, eu brigava muito, gente, eu brigava, toda confusão que eu vi, eu tava dentro. E eu não tinha medo mais de ninguém, pra mim tanto faz morrer como não morrer, eu não tinha mais isso. Aí depois eu comecei, depois que eu voltei de novo, eu não quietava, gente, foi durante muitos anos que eu não quietava nem aqui e nem quietava lá. Quando as coisas apertavam aqui, eu ia pra lá, quando apertava lá, eu voltava pra cá. Aí foi um tempo que eu voltei pra lá, que eu tava com meus 16 anos, voltei pra lá com os 17, quase completando os 18. Gente, foi o ano que o inimigo mais me usou na vida. Ele me jogou assim na lama assim mesmo, sabe? Na lama mesmo. Deus me tirou na lama. Eu tava um lixo quando Deus me resgatou assim, sabe? Eu voltei pra lá com 17 anos de novo, bebendo bastante. Comecei a vender as coisas que eu tinha. Eu lembro que eu tinha uma sandália de 130, eu queria vender por 4,50, que era um litro de vinho. Eu precisava beber, eu bebia de segunda a segunda. Bebia muito, a minha mãe chegava a me buscar nos bar, ficava me ligando, vem embora, e eu não dava moral mesmo à minha mãe. Quantas vezes eu ouvia vozes, eu lembro que eu tinha 2 vozes, uma era boa e a outra era mal. Essa mal, quantas vezes eu ouvia ela no meu ouvido, falava assim, mata sua mãe, coloca veneno na água da sua mãe, que ela não vai sofrer tanto com as coisas que você faz. Gente, desse jeito eu ouvia a voz. Aí logo vinha uma voz tão boa, que ela falava assim, não, você ama a sua mãe é tudo pra você. Gente, eu chorava, quando eu ouvia essa voz, assim, eu lembro que eu caía em choro, eu falava assim, como que eu vou viver sem minha mãe, sabe? E eu chorava tanto, porque quando eu ouvia essa voz, parece que ela quebrantava o meu coração, que era tão imensa. E hoje eu sei que era Deus na minha vida, já agindo na minha vida, sabe? E eu brigava muito, eu tava numa fase que eu brigava bastante. As pessoas olhavam com a cara ruim pra mim, eu já ia brigando. Quantas vezes eu saí de casa, deixando minha mãe se tremendo inteira em cima de uma cama. Ela não vai, eu falei, eu vou e volto só se for no caixão. Quantas vezes eu falei pra minha mãe que só ia voltar se fosse no caixão. Comecei a me prostituir, comecei namorar com mulher, eu pegava tudo, gente. Eu pegava mulher, eu pegava homem, eu não sabia, eu não tava me importando com nada mais. Eu não queria saber mais nada, pra mim eu queria mesmo era morrer e ponto final. Comecei a vender droga, cheguei a usar pedra, cheguei a usar cocaína, maconha, mas meu vício nunca foi droga, o meu vício mesmo era bebida, o negócio comigo era bebida. Depois que eu bebia, pronto. E eu tinha mesmo essas duas coisas, esses dois espíritos do meu lado. Um era ruim e o outro era mal. Porque sempre teve uma vez, minha mãe sempre foi em casa dessas pessoas de rezador, essas coisas. E um falou pra ela que eu tinha dois espíritos que me acompanhavam. E um era uma sombra e o outro era o Espírito Santo, anjos do Senhor ao meu redor, me guardando e me livrando da seta do inimigo. Hoje eu vejo quanto livramento Deus me deu, né, de acidente. Eu tinha um namorado, gente, que largava o pneu da frente, o pneu de trás comigo na garupa. E Deus me deu bastante livramento. E em meio dessas confusões, né, o inimigo me usando tudo que é forma, namorando com mulher, namorando com homem, pegava homem casado, me prostituía por bebida, né, porque às vezes eu não trabalhava, gente, eu não trabalhava, e então eu falava, eu quero beber, e o único jeito que eu achei foi me vendendo o meu corpo. Então eu vendia meu corpo, fazia de tudo, gente, o inimigo me usou de tudo que é forma que vocês pensarem nessa vida, o inimigo me usou. Eu acho que eu só não fiz assalto, a única coisa que eu não fiz foi assalto. Eu vou mostrar algumas fotos. Nossa, eu pensei que não tava gravando. Eu vou deixar algumas fotos do antes e depois. Não sei se é no começo do vídeo ou se é no final. Pra vocês verem. Até o semblante meu mudou. Eu falava em gírias, eu falava... Não, até o meu falar hoje mudou. Eu falo quando o agir de Deus o agir de Deus é grande na minha vida, sabe? E aí no meio das confusão, aí a minha última confusão foi a pior.
Eu tava numa festa com uma amiga, né? E eu era daquelas pessoas, daquele tipo de amiga assim, se uma amiga minha entrar numa confusão, eu entro também. E eu entrei numa confusão de uma amiga, gente, mas eu apanhei tanto, Eu usava pinça aqui na sobrancelha, no nariz, no umbigo. E quando eu apanhava, eu só saía armada. Eu só saía com canivete, só saía armada, porque eu já saía pra procurar confusão, pra procurar briga. E assim, né? E sempre saía armada, sempre. Era muito difícil eu não sair com alguma coisa. E nesse dia eu também saí, né? Como eu falei que eu não saía sempre. E no meio dessa confusão, eu caí assim no chão e as pessoas... Eram várias pessoas em cima de mim. Eu tava tão bêbada, drogada, bêbada. Eu não lembro muita coisa, mas o que eu me recordo, eu lembro que eu tava no chão e muitas pessoas me batendo. Eu lembro quando alguém me tirou, aí eu levantei. Gente, quando eu levantei, eu não sei o que aconteceu, assim, muito bem. Eu lembro que vinha um homem na minha frente, gente, e eu furei ele, eu acho que foi aqui mais ou menos, furei ele aqui e ele ficou muito mal. E quando eu olhei aqui no meu rosto tava cheio de sangue, assim, escorrendo sangue aqui no meu rosto. E eu puxei meu canivete, foi a primeira pessoa que veio na minha frente, eu furei ele aqui, ele ficou entre a vida e a morte. Ficou muito grave mesmo, ele ficou muito mal. E eu fui pra casa, quando foi no outro dia eu falei, não quero mais essa vida. E vim pra cá, né? Quando eu cheguei aqui, quem disse que eu sosseguei? Não, queria vingança, não aceitava aquelas pessoas que tinham me batido, ficar impune, não. Eu precisava de me vingar. E comecei a beber e comecei a procurar fazer pacto com o diabo, gente. Eu quis fazer pacto com o diabo. E eu procurei números de pacto no YouTube, no Google, até que um dia eu encontrei um rapaz no Facebook e ele me deu todas as dicas para fazer um pacto e eu fiz. Eu lembro que meu pacto foi com sangue, né? Foi de sangue e não aconteceu nada. Pra mim não tinha acontecido nada, mas o inimigo ouve tudo que você fala, tudo que você planeja e você fala, o inimigo ouve. E eu fiz, né? Eu fiz esse pacto. Pra mim que não ia acontecer nada, pra mim que o diabo não tinha ouvido e ele ouviu sim. E ele me cobrou, mais na frente eu vou falar pra vocês. E aí logo eu falei, não aceito. Eu lembro que eu tava embriagada ainda, né? Meses depois desse acontecido, eu entrei dentro do banheiro e tava embriagada. Foi quando eu falei só assim, gente, eu só falei essas palavras: Senhor, se você existe mesmo, muda a minha vida e eu nunca mais vou colocar um copo de bebida na minha boca. Gente, parece que eu só precisei falar isso. No outro dia eu comecei a trabalhar, quando foi na outra semana eu comecei a faculdade, passei no vestibular e Deus foi agindo na minha vida de uma forma, tudo dava certo. Pedi perdão a Deus pelos meus erros, eu tentei entrar em contato com essa pessoa que eu furei e não consegui, mas entrei em contato com uma amiga que entrou em contato dele, eu pedindo perdão pra ele pelo que eu fiz. E a mensagem que eu recebi dele foi, que a pessoa me falou, foi que ele falou assim, deixa isso pra lá. Mas eu pedi perdão a Deus pela minha atitude e continuei. Só que mais na frente, gente, o que eu fiz? Bebi novamente. A pessoa não estava liberta completamente. Bebi novamente. E eu falo assim, quando você fala alguma coisa pra Deus, você tem que cumprir. Se você não cumpre, Deus pune você sim. Experiência própria, Deus me puniu. Eu tranquei faculdade, mudei de setor, fiquei longe da faculdade. Tudo começou virar aquela bola de neve novamente, não conseguia serviço, desviei da igreja de novo, foi uma das vezes que eu desviei da igreja, comecei a beber novamente, bebia bastante mesmo. Eu bebia 1 litro de 51 sozinha, pra vocês terem noção, eu bebia bastante, gente, muito mesmo. E foi uma época que eu fui na ferragista e comprei um monte de veneno pra rato. Eu lembro que era pra rato, e eu falei, eu tomei esses venenos. Eu lembro que tinha uma igreja no fundo e eu tomei e eu lembro que eu coloquei meus documentos e tudo assim. Eu falei, vou deixar meus documentos já facinho, porque quando eu estiver passando mal, minha irmã já leva pro hospital e já não tem a dificuldade de procurar documento. E eu comecei a sentir, e o veneno eu acho que foi me corroendo por dentro, eu comecei a sentir muita dor no estômago. Isso foi uns 3 dias, eu não aguentava ficar em pé. Gente, eu não aguentava ficar em pé, que o suor descia, parecia que o meu estômago tava corroendo por dentro. E eu comecei a fazer o número 2, tava começando a sair um pouquinho de sangue. Aí eu lembro que tinha uma igreja e eu ouvi aquela música do Lázaro, eu acho que é Lázaro, que ele fala assim, eu te amo tanto. Nossa, esse louvor faz parte da minha história.
E eu falei, hoje eu vou pra igreja. E eu fui pra igreja. Quando eu voltei, gente, eu senti tanta... No meio da estrada, eu senti tanta dor no estômago. E eu olhei pro céu e falei, Senhor, se o Senhor é médico dos médicos, me cura, Senhor, me cura. Gente, desse dia até hoje, eu nunca mais senti nada. Porque a pessoa tomar vários trenzinhos daquele, não senti nada assim. Deus realmente é os médicos dos médicos e o Senhor cura. Não sei qual que é a sua enfermidade, não sei qual que é o seu problema, mas Deus cura sim. Às vezes os médicos não se desenganam, mas para Deus nada é impossível. Ele cura, Ele restaura, Ele muda, Ele transforma. E depois desse dia, até hoje, eu comecei a... Alguns dias depois eu mudei de casa, que foi para uma casa que eu morava aqui na frente. E eu comecei a ir para minha igreja, né? E comecei, logo eu arrumei serviço, arrumei mais um serviço, né? Glória a Deus. E eu fui uma pessoa, eu jejuava bastante, eu orava bastante. Aí foi uma vez que eu decidi fazer o jejum de Daniel. O jejum de Daniel de 21 dias. Eu ficava sem comer da meia-noite até 7 da noite do outro dia, sem comer nada. Só beber água quando fosse nas últimas mesmo. Eu lembro que um dia meus lábios estavam tão secos que a minha amiga do meu serviço falou assim, nossa, Fran, seus lábios estão muito secos. E eu trabalhava de serviços gerais, gastava muito energia. E eu falava assim, Senhor, você vai me alimentar da tua palavra, da tua palavra. Quando eu tava muito fraca, eu ia lá, lia a palavra. E juro pra vocês, gente, eu não sentia mais nada. Eu acho que tudo é questão de fé. Se você ter fé, a palavra de Deus fala, se você pedires em oração crendo, você receberás. Então eu pedia e falava assim, me alimenta da tua palavra, da tua palavra. E o inimigo percebeu que realmente, gente, eu queria buscar a Deus, eu queria mudar de vida. E para isso, pro inimigo é uma derrota. E ele não aceitava. E vocês lembram do pacto que eu fiz? Aquele pacto ele ouviu. E ele tava me cobrando. Aí gente, eu comecei a depressão, comecei a sentir coisa ruim, comecei a querer me matar, comecei sempre ter o pensamento de suicídio. Eu comecei a me cortar, eu me cortava bastante os braços, cortava as pernas. Eu queria porque queria morrer. E um dia eu indo pro serviço, eu dentro do ônibus, eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Eu tô jejuando, eu tô orando, eu tô buscando ao Senhor. Eu não entendo por que tudo isso tá acontecendo na minha vida, todo esse sentimento ruim. Gente, eu sentia falta de ar, meu coração doía, meu coração apertava, doía, parecia que eu ia morrer a qualquer momento do coração. Eu não entendia a Deus o porquê disso estava acontecendo. Coisas que tinham acontecido comigo há anos, eu comecei a sentir coisas há anos que aconteceu. Eu comecei a sentir, o inimigo começou a lançar vozes na minha cabeça, eu comecei a ver vultos, comecei a ouvir bastante vozes, eu ficava enlouquecendo. Tinha uma hora que eu botava o travesseiro na cabeça, eu tava enlouquecendo de vozes, ouvindo vozes, falando coisa ruim de mim. E eu lembro que eu entrei no ônibus e falei, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Eu não entendo, eu tô buscando ao Senhor, eu tô sendo temente ao Senhor. E quando eu cheguei no serviço, né, eu sempre orava antes de começar, orava 11 horas. Eu descendo a rampinha do meu serviço, foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, sabe? Eu até ficava perguntando a Deus, como é que as pessoas ouvem a voz de Deus? É igual ouvir alguém falando com você, mas no seu pensamento. E a voz falava assim, lembra daquele dia que tu entregou a tua vida para Satanás? E ele tá cobrando. Hoje ele tá cobrando. Mas a tua vida é minha. Desde o ventre da tua mãe, a tua vida já é minha. Gente, e eu vi aquela cena naquele banheiro, veio todinha na minha mente. Eu fazendo pacto, entregando a minha vida pro diabo. E o diabo tava cobrando, porque o diabo viu que eu tava querendo mudar. Eu tava querendo ser diferente. E ele não iria aceitar. Igual a voz falou pra mim, ele não tá aceitando. Ele não tá aceitando. E por isso toda essa guerra espiritual tá acontecendo. Porque teve momentos que lá atrás que era pra mim morrer, mas Deus estava lá, porque já era propósito de Deus na minha vida. Quando é propósito de Deus na sua vida, não adianta. Pra minha mãe, pra muitas pessoas, eu já estava desenganada. Pra mim já era a morte, a cadeia, era a única solução pra mim. E eu creio que minha mãe nunca deixou de orar por mim, sabe? Eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha ninguém, assim, irmão, pra estar orando. E eu creio que era minha mãe. Orava, sem cessar de dia e noite pela minha vida. Porque eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus, eu não tinha conhecimento, sabe, gente?
E pra mim não tinha mais solução. Até eu mesmo, pra mim eu falava, é só a morte, igual eu falava pra ela, mãe, eu vou voltar num caixão qualquer dia desse. Porque até pra mim não tinha solução mais pra minha vida, sabe? Ninguém queria, nenhuma mãe, nenhum pai queria que os seus filhos andassem comigo, porque eu era má influência, sabe, gente? Eu mexia com tudo, com tudo. E ninguém quer, quem quer seus filhos que andem com uma pessoa assim? Ninguém quer. Então eu era pessoa de pouca amizade, eu sempre fui uma pessoa amiga, sabe? Sempre fui aquela amiga que você pode contar pro que der e vier. Eu sempre estou lá do teu lado. Mas ninguém queria andar assim, os pais não queriam deixar os seus filhos andar comigo, sabe? E isso pra mim era motivo de mais raiva. Eu sentia tanta raiva no meu coração, eu tinha tanta raiva no meu coração, que eu orei, eu fiz campanha, falei, Senhor, quebranta meu coração, tira todo ódio, todo rancor, todo sentimento que não agrada o Senhor do meu coração. E hoje meu coração é limpo, graças a Deus. Gente, eu não sinto raiva de ninguém, eu não sinto rancor de ninguém. E depois que eu ouvi essa voz do Espírito Santo de Deus falando comigo, que o inimigo estava lutando para levar a minha vida. Gente, eu chegava em casa e eu via meu corpo assim, ó, por uma corda, eu via meu corpo todo ensanguentado no chão. Eu me via de várias formas, sabe? Teve uma vez que eu cheguei da igreja, eu lembro que eu cheguei da igreja, peguei uma faca e eu só lembro quando eu enfiei assim, só que não furou. Mas quando eu acordei, gente, quando eu despertei, parece que, não sei o que aconteceu, eu despertei, eu tava na minha cama. Comecei a fazer uma campanha, né, com o momento que eu comecei a me abrir para algumas pessoas de minha igreja e comecei a fazer uma campanha com um pastor de libertação. E, gente, essa campanha foi um momento muito difícil, foi uns 8 meses de campanha, de luta, muita luta para libertar desse mal. Os pastores que estavam fazendo a campanha comigo, era tendo pesadelo, era tendo perseguição, porque o inimigo queria me levar. Então o inimigo estava tocando neles para eles não continuar com a campanha, porque eu sozinha estava fraca, mas com outras pessoas eu era mais forte. E o inimigo estava fazendo de tudo para que eles desistissem da campanha, de me ajudar para me ficar só. E eu sozinha não iria conseguir. Mas Deus foi com eles, com todos nós, e nos deu força para continuar até o fim. Eu lembro que eu tinha um pastor, gente, que ele é muito usado mesmo, muito usado na parte de libertação, nessa área de libertação. Teve uma vez que ele chegou perto de mim, gente, a vontade que eu tinha de avançar nele, mas não era eu, sabe? Eu tinha vontade de pegar ele, de comer ele, a carne dele, de arrancar os pedaços dele. E ele falava pra mim, a Sara acordou. E ele falava pra mim, gente, que tava tendo muita perseguição, tendo muito pesadelo, com eu querendo matar ele com faca, muito pesadelo mesmo. E os outros também que estavam fazendo a campanha comigo, tava tendo muita perseguição, cada um tem pesadelo, coisas horríveis mesmo, o inimigo avançando mesmo para que eles desistissem, né? Mas todos foram fortes e conseguimos prosseguir com a campanha. E, gente, no meio dessa campanha eu tentei suicídio várias vezes. Todas as vezes tinha vezes que eu saía do serviço determinada. Hoje eu acabo com minha vida. Gente, quando eu cheguei a tomar 4 comprimidos para dormir. E eu não dormia, era noite e dia acordada. Se eu marcasse alguma coisa pra amanhã, eu não dormia pensando como que eu ia falar, como que eu ia agir, como que eu ia pensar junto com aquela pessoa. Eu não tinha mais paz, eu não tive mais paz, eu não dormia mais, eu só chorava, eu emagreci bastante. Foi muito difícil. Teve uma vez que eu tomei um vidro de um remédio aqui em casa, quase todo, e fui pro culto. Eu falei, hoje vai ser meu último culto. Quando eu sentei, foi um presbítero até que começou a pregar a palavra, parece que a palavra que ele estava falando era pra mim. E eu ouvi uma voz, vai pra casa, vai pra casa. E eu levantei da igreja, do banco, né, e fui pra casa. Gente, quando eu cheguei em casa, só deu tempo de eu colocar o pé assim no portão, eu vomitei todo o remédio. Foi muitas experiências durante essa campanha. Aí quando tava quase no fim da campanha, gente, quase no fim mesmo, eu já vou começar, eu vou pular algumas partes, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Quase no final da campanha, em meio a várias experiências com Deus, várias mesmo, gente. Tive várias experiências, coisas espirituais, sobrenatural que aconteceu comigo. Em meio a tudo isso, eu tive... parecia que estava tudo bem, eu tinha feito uma nova aliança com Deus, né? Não
não tava mais ouvindo as vozes. Aí teve um dia que eu vinha vindo do serviço e me deu uma vontade de tomar sangue. Eu sentia o gosto de sangue na minha boca. Isso que eu já tinha feito uma nova aliança com Deus, já parecia que tava tudo já mil flores. Parecia que a campanha já tava tendo resultado. Gente, me deu uma vontade tão grande de tomar sangue. Eu senti o gosto de sangue na minha boca. Eu precisava tomar sangue, eu queria tomar sangue. Dava vontade de pegar meu braço, minha carne e morder até arrancar os pedaços pra me comer. Eu sentia desejo de minha carne, de comer a minha carne, juro pra vocês. E eu lembro quando eu cheguei aqui em casa, eu fui no mercado, comprei chocolate, eu comprei algumas bobagens que eu gosto de comer pra ver se parava a vontade. E eu lutei, foi a noite inteira lutando contra esses espíritos ruins, querendo que eu comesse a minha carne, querendo que eu mordesse a minha própria carne e comesse a minha própria carne, bebesse meu próprio sangue. E eu fui fraca novamente, eu fui fraca, eles conseguiram me vencer naquele dia. Eu lembro que eu cortei meu braço bastante forte, cortei mesmo, que o sangue começava a escorrer, e eu peguei um copo e aparei no copo meu sangue e tomei meu próprio sangue, eu tomei meu próprio sangue. Pra vocês terem noção como quando o inimigo ele é poderoso, o inimigo ele tem poder sim. Mas o nosso Deus que nós serve, ele é mais poderoso ainda. Naquele dia eu dei brecha pro inimigo novamente e ele venceu mais uma vez. Eu tomei meu próprio sangue. Gente, eu tomei meu próprio sangue, coisa absurda. Eu lembro que eu parei assim num copozinho desse tamanhozinho, assim, ó, enchi o copo e tomei. E tava amando aquilo. Depois quando você desperta, que você, nossa, o que eu fiz? Porque é assim, parece que o inimigo cega você. Eu cortava, não sentia dor nenhuma. Quando eu ficava em mim, parecia, doía, os cortes doía, eu ficava com aquela mágoa, aí eu fui mais fraca mais uma vez, eu fui derrotada mais uma vez. Aquilo do sangue foi terrível, eu fiquei até com vergonha de falar para os pastores, eu falei assim, gente, parecia que tava tudo bem, que isso já tinha acabado e eu faço isso. Eu me senti mais uma derrotada, sabe? Mas eu fui forte porque eu cheguei e contei, gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí começou tudo de novo. Toda aquela perseguição novamente, muita campanha, muita oração de madrugada, muito jejum. Gente, você tem que querer, porque se você não querer, nada vai acontecer. E eu queria muito ser libertada, eu queria muito. Eu sempre falo para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser crente de verdade. Eu quero fazer as coisas que agradam o Senhor. Eu sei que eu sou falha, eu sei que eu sou pecadora, mas eis-me aqui, Senhor. Muda meu pensamento, muda a minha atitude. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser uma crente qualquer, eu não quero ser uma crente de banco. Não quero, eu quero fazer a tua obra, eu quero te servir. E Deus mudou a minha vida. Depois disso, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu tive várias experiências. Eu tive uma experiência que eu estava na minha cama. Eu tive uma experiência com uma luta espiritual tão grande. Gente, o meu corpo inteiro tremia na minha cama. Eu tinha acabado de almoçar e fui deitar o sono da tarde. Meu corpo tremia inteiro mesmo. Eu lembro que eu transpirava. Quando eu fiquei em mim, o meu braço estava assim, a roda assim, ó, de suor. Eu estava transpirando tanto. E eu estava sentindo uma coisa tão estranha, parecia que realmente foi uma guerra espiritual ali naquele momento. Os anjos com os anjos do diabo lutando lá pela minha vida. E eu não conseguia me mover, eu não conseguia, só tremia. Não, nessa hora, nessa experiência eu não tremia ainda. E eu comecei a ouvir vozes. Não, antes eu consegui falar, Quando eu consegui falar, eu falei, Deus me ajuda. Quando eu falei, Deus me ajuda, pareceu que Deus passou assim, ó, a espada dele, todas aquelas vozes, todas aquelas coisas que estavam ao meu redor, saiu tudo e eu comecei a ouvir a voz de Deus, assim, sabe? A voz de Deus falando coisas tão lindas pra mim, que eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo. Quando eu falei isso, Senhor, é o Senhor mesmo que tá falando comigo. Meu corpo tremia inteiro da cabeça, minha cabeça ficava balançando assim até o meu dedo midinho, meu dedo midinho tremia. Eu comecei a transpirar, meu braço ficou arrodando assim, tanto suor. Na cama, gente, na cama. Aí do nada eu comecei a sentir o meu espírito levantar e eu via meu próprio corpo aqui, ó, na cama. Foi surreal isso. E eu assim, tipo, o que tá acontecendo? O agir de Deus foi tão grande na minha vida e eu já tive várias experiências sobrenatural com Deus assim. E eu queria isso, compartilhar isso com vocês. E o porquê falar meu testemunho aqui pra vocês? Porque muitas pessoas às vezes pensam que não tem mais jeito, que não tem mais solução pra vida dela. Eu vou falar pra você que tem sim.
O inimigo me usou de tudo que é forma que ele pôde, tentou me matar de várias formas, me perseguiu de toda forma que você imaginar, o inimigo me perseguiu. E eu estou aqui hoje eu estou liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Não foi fácil chegar até aqui, não é fácil. Não é fácil estar no caminho de Deus, não é fácil. Se alguém falar pra você que tá no caminho de Deus é só maravilha, é só bênção, é só vitória, é mentira, porque não é mentira. Eu luto contra essa carne todos os dias. Além de lutar contra a carne, eu luto contra o diabo todos os dias da minha vida. Porque o inimigo ele tá 24 horas ao teu redor, querendo que você desanime, querendo que você morra, querendo a sua alma, querendo o seu espírito. Mas você é forte, sim. E o Deus que você serve é mais forte ainda. Então não tem por que temer. Você que é mãe, você que é irmã, você que é tio, não desista de orar para aquele seu parente que está na perdição, não. Você que é mãe, não desiste do seu filho. Ah, filho, mas ele é traficante, ele já matou não sei quantos. Não desiste. Para Deus nada é impossível. Para mim não tinha mais solução. Não tinha mais solução. Uma pessoa que vivia brigando, uma pessoa que vivia em confusão, bebendo 24 horas por dia, usando droga, vendendo droga, namorando com um casado, se prostituindo, não gostava da mãe. O que pra vocês não tinha mais jeito pra mim, né? Mas eu estou aqui pra honra e glória do Senhor Jesus. E pra você também tem uma solução. Não sei qual que é o seu problema, não sei qual que é a sua luta. Saiba que Deus é contigo. Mas Deus está à tua porta a bater. Você precisa abrir a porta como eu abri a minha porta para Deus entrar na minha vida e fazer o agir dele na minha vida. Então Ele quer agir na sua vida também. Não é fácil, temos que ser forte, firme. Eu quero isso, eu preciso disso e ponto. Eu vou até o fim. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja o problema. Pra minha mãe parecia às vezes que não tinha solução mais pra minha vida. Minha mãe chegou a falar pra mim assim, ó, se um dia eu ficar doente, você é a única pessoa que não vai cuidar de mim. Minha mãe falava isso pra mim. Ela chegou a falar, falou assim, você é a única filha que eu acho que não vai cuidar de mim se um dia eu chegar a ficar numa cama. E Deus é tão lindo, glória a Deus. Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso. Quem foi que cuidou dela? Quem foi que estava do lado dela quando ela deu o último suspiro? Quem foi? Foi aquela filha rebelde. Aquela filha que não dava valor à mãe que tinha. Sabe por quê? Porque quando Deus transforma, Deus transforma. Quando Deus liberta, Deus liberta. E foi eu que cuidei dela até o último suspiro. Foi eu que esteve do lado dela quando ela mais precisou. Foi aquela filha rebelde, aquela filha que não dava mais nada. Então não importa o que seu filho é, não importa o que a sua irmã é, o que o seu tio é. Tem solução para ele sim. Põe os joelhos no chão e ora por ele, não desiste de orar não. A oração tem poder. E mais tarde ou mais cedo Deus ouve. E Deus ouve sempre, gente. Deus ouve sempre. Às vezes o trabalhar de Deus é em silêncio. Olha as maravilhas que Deus fez na minha vida. Hoje eu tenho uma filha incrível. Eu vivo bem com minha filha. Às vezes tem luta, tem, como eu falei pra vocês, sempre nós vamos ter luta. Mas Deus, Ele tá lá conosco. E a vitória é certa. A vitória é certa. E olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Deus transformou de um jeito, Deus mudou de um jeito o meu falar, o meu agir, o meu pensar. Deus mudou inteiro, mudou tudo. E Deus pode mudar a tua vida também. Deus vai fazer o milagre acontecer. Seja qual for o problema, seja qual for a enfermidade. Crê em Deus. Crê em Deus que tudo é possível. Tudo é possível naquele que crê. A palavra de Deus fala, se você crê, se você ter fé, você pode mover montanhas. Às vezes nossa fé é tão pequena para um Deus tão grande que nós temos, né, gente? Às vezes eu peço a Deus sempre que eu tenho mais fé, Senhor, aumentar em minha fé, Senhor, aumentar em minha fé. Nós somos muito falhos. Eu não deixei de errar, não, eu erro todos os dias, eu peco todo dia. Mas todos os dias eu peço perdão a Deus pelos meus erros. E peço sabedoria a Deus todos os dias para que Ele venha... que eu vinha estar sempre fazendo a vontade dele, que eu vinha sempre entender a palavra dele, entender a obra dele conforme a vontade dele que ele quer na minha vida. Todos os dias, às vezes eu falo algo que não agrada a Deus, às vezes eu tenho alguma atitude que não agrada a Deus, porque nós estamos falhos, nós somos pecadores. Nós temos que orar todos os dias para buscar a santidade. Todos os dias nós temos que orar, porque a nossa luta é constante. Nós vivemos uma luta constante, dia e noite, lutando contra a carne, contra os espíritos mal.
E eles vão estar sempre ao nosso lado, porque nós estamos indo no caminho certo, no caminho de Deus. E quando nós estamos no caminho de Deus, o inimigo faz de tudo pra você desviar do caminho dele. Ele falou assim, ah, Fran, mas eu tô na igreja e minha vida tá uma bola de neve. Sim, por isso tá uma bola de neve, porque você tá na igreja. E quando você tá na igreja, o inimigo fica furioso, ele faz de tudo pra você sair. Às vezes eu já cheguei até a questionar, nossa Deus, aquela pessoa ali não é da igreja, não te segue, e é tão uma pessoa próxima, uma pessoa abençoada. Mas por isso que ela é uma pessoa próxima, uma pessoa abençoada. Porque ela tá, tipo, ela tá fazendo as vontades do inimigo. Então o inimigo, tá ali, já tá perdido e pronto. Então Deus ele quer aquelas pessoas que estão no caminho de Deus, no caminho certo, para poder tirar e ficar com a alma dela. Então por isso que a gente crente hoje, pessoas que creem em Deus, tem uma luta diária, constante, por causa disso. O inimigo quer vencer, mas ele não vai vencer. Ele já é mais que derrotado, em nome de Jesus. E Deus tem um propósito na tua vida, como Deus tem um propósito na minha vida. Deus já fez inúmeras maravilhas na minha vida. Teve um dia que eu tava sem nada pra comer aqui em casa, salário atrasado, gás tinha acabado, e quando foi no outro dia eu fui pro serviço, coloquei o joelho no chão e falei, Senhor, eu só falei assim, Senhor, eis-me aqui, e chorei, porque eu não tinha palavras pra falar. Porque sem dinheiro, sem gás, sem nada, e salário atrasado, quase 2 meses de salário atrasado, e eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu só chorava, porque eu não tinha palavras. Quando eu terminei de orar em lágrimas, minha oração foi lágrima, meu patrão chegou e falou, neném, sobe lá em cima, que ele me chamava de neném, e ele me pagou somente a mim. Ele falou assim, eu só vou pagar você, as meninas eu vou pagar na segunda. E eu fui a estrada inteira dando glória a Deus. Quando nós servimos um Deus que tudo pode, a vitória é certa, a vitória é certa, por mais que seja a luta seja grande, por mais que a batalha seja grande, mas a nossa vitória está garantida. E hoje eu estou liberta, sim, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu posso falar, eu estou liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Luta temos todos os dias, vontade às vezes de desistir, dá, sim, mas aí buscamos mais ao Senhor e eles confortam nosso coração. Quem não sabe, eu perdi minha mãe recentemente e Deus foi meu único amigo, assim, que esteve comigo 24 horas. E ele conseguiu, e Deus fez que eu cuidasse de minha mãe, que eu tivesse a oportunidade de cuidar de minha mãe, de eu estar com ela uns 4 meses antes, a gente brincou, a gente curtiu tanto uma a outra, parecia que Deus estava me preparando, sabe, gente? E Deus me preparou de uma forma que eu fiquei assim, não estava acreditando, sabe? Falei assim, eu tô tão forte. E ele sempre comigo, sabe? Me dando força, me alimentando cada dia que passava, né? E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu lembro também quando eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus, eu fui batizada pelo Espírito Santo de Deus na minha cama. Eu falei, Senhor, eu quero sentir. Eu lembro quando eu fui para a minha igreja, né? Primeira vez, as pessoas pulando lá, e eu falei, eu quero sentir o que essas pessoas sentem. Eu falei, Senhor, eu quero sentir o que essas pessoas sentem. E eu lembro a primeira vez que fui pra igreja, né, que as pessoas começaram a pular e tinha uma mulher cheia do Espírito Santo, assim, do meu lado. E eu falei, se essa mulher pisar no meu pé, eu vou dar um soco nela. Eu falei isso, gente. E meses depois, né, que eu comecei a ir pra igreja, e eu falei pra Deus, Senhor, eu quero saber o que essa mulher sente. Eu quero sentir o que elas sentem. Eu lembro, eu tava na minha cama, e o pastor estava assistindo uma pregação, e o pastor falou assim, quem quer ser batizado pelo Espírito Santo, vem aqui na minha cama, na minha frente, vem aqui na frente. E eu falei, Senhor, eu vou ser batizado pelo Espírito Santo aqui na minha cama, em nome de Jesus. Quando o rapaz falou assim, receba o batismo pelo Espírito Santo, gente, meu corpo tremia, meu corpo parecia que estava leve. E eu fui batizada pelo Espírito Santo na minha cama. Então eu falo pra você, não adianta aceitar Jesus só se for numa igreja, só se for... Não, você pode aceitar Jesus aí mesmo, onde você está. Você fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O Senhor vai te atender, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai transformar a sua vida. Porque eu aceitei Jesus no banheiro de minha casa, embriagada praticamente. Jesus me batizou pelo Espírito Santo na minha cama. Então quando você quer, não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você esteja, Fran, mas eu tô fazendo isso e aquilo de errado, não importa. Deus muda, sim, vai mudando constantemente a tua vida, que você, quando você chegar num ponto, você vai falar, gente, como eu mudei, igual hoje. Eu usava um mini short, hoje nem de short em casa eu não fico. Eu achei um short uma vez de minha mãe aqui, e eu aparecia ali na porta e o vizinho ia passando, eu falei, eu dei um grito que eu assustei porque eu tava de short, olha isso, a loucura. E Deus muda, não é, mas veste não salva, mas o Espírito Santo de Deus, quando você faz uma coisa de errada, que não agrada, ele incomoda você. Às vezes eu faço alguma coisa que o Espírito Santo fica,
no meu ouvido, como assim, eu fico me sentindo ruim, mal, porque eu fiz algo que não agradou. Sempre é assim, sempre quando eu tenho alguma atitude que não agrada a Deus, eu fico com aquele sentimento ruim, aquela angústia no meu coração. Quando eu sinto isso, eu já sei, eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda você quando você faz alguma coisa de errado. É surreal isso, é só pra quem tem experiência que vai entender em Deus, porque se você não tem, você fica meio assim duvidoso, sabe? Porque igual eu ficava, falei, como que essas pessoas, como Deus fala com essas pessoas, como Deus mostra as coisas para essas pessoas, eu nunca vejo, eu nunca ouço. E quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei encantada, maravilhada com aquilo, eu não entendia. E quando eu pedi para falar em línguas também, tudo que você pede em oração, crendo, você recebe. Você recebe. Não, você recebe tudo que você pede a Deus, às vezes em oração, às vezes demora assim Deus responder, mas é porque Deus sabe o que é melhor, mesmo do que nós mesmos. Às vezes nós quer isso, nós quer aquilo e não é bom pra nós. E Deus às vezes não nos concede aquilo, mas Ele sabe o que é melhor pra você e mais na frente mostra pra você que o melhor é aquilo, não o que nós queríamos. E Deus é fiel, gente. O que eu tenho pra falar de Deus é que Deus é nosso pastor. A palavra pastor é uma palavra muito forte, né? Porque pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. Ele cuida da sua ovelha assim como seu coraçãozinho, assim, sabe? E Deus tem cuidado de mim, sabe? Deus tem sido meu pastor em todos os momentos. Deus tem suprido com todas as minhas necessidades. Meses atrás eu tava sem nada pra comer praticamente. Eu tava sem R$1 no bolso. R$1, eu não tinha R$1. E todo mundo viu a minha fé. Eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Você vai me honrar. Eu creio, eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu sirvo um Deus que é dono dos céus e da terra. E eu vou passar fome? Eu vou passar necessidade tendo um Deus tão grande na minha vida? Não, eu não vou passar necessidade. Eu creio no Senhor. E hoje, olha aqui, eu conquistando as minhas coisas. Devagarzinho, mas estou conquistando as minhas coisas. Se você é fiel a Deus, gente, a vitória é certa. A vitória é garantida. E eu creio em muitas coisas que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu creio que esse ano vai ser um ano de mudança na minha vida. Eu creio que eu irei conquistar a minha casa, eu profetizo bênçãos nesse ano, eu profetizo a vitória e eu vou vencer. Esse ano vai ser um ano de mudança na minha vida. Já está sendo um ano de mudança, mas vai ter muito mais mudança. Se você não faz parte ainda dessa família aqui, se inscreve aqui e eu creio que até final de ano você vai ver grandes mudanças, grande agir de Deus na minha vida e grande agir de Deus na sua vida também. Então se você não serve a esse Deus que tudo pode, faz uma nova aliança com Ele. Onde você está aí mesmo? Fala assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E Ele vai te ouvir. Ah, Fran, eu não sei orar, não sei falar com Deus. Sabe sim. Às vezes uma lágrima é um falar. Às vezes uma lágrima que você derrama é uma palavra e Deus ouve. Quantas vezes pessoas oram tão bonito, ora a coisa mais linda do mundo e não é daqui, ó, não é do coração, é da boca pra fora. Não chega nem, não sai nem do teto. Não sai nem do teto, não chega nem chegar a oração dele. E aquela lágrima que você derrama, que é verdadeira, o céu se move com ela. O céu se move com ela. Deus vai quebrantar o teu coração. Fala, Senhor, quebranta o meu coração, quero ser diferente. E você vai ver o agir de Deus na sua vida, como Deus agiu na minha vida. Aquelas muitas pessoas que que falavam que pra mim não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Onde que eu tô aqui? Servindo o Deus que tudo pode, o Deus que faz milagre, o Deus que restaura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Deus é maravilhoso na minha vida, Deus é maravilhoso na tua vida. Grande Ele é. E vai fazer grandes coisas na sua vida como fez na minha, porque Ele é fiel. Ele é poderoso, dono do céu e da terra. E eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Se você, igual eu falei, se você ainda não serve o Deus, aceita Ele aí como único Salvador, que você vai ver o agir de Deus na sua vida e vai ver o agir de Deus na minha vida mais e muito mais ainda, porque eu creio que Deus Ele é fiel na minha vida e a vitória é certa. Esse ano vai ser um ano de bênção na minha vida e eu profetizo um ano de bênção na tua vida aí, em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho. Espero que vocês gostem. Não sei se eu vou deixar no começo ou no fim algumas fotos de antes e depois, para vocês verem realmente a transformação. Só no físico vocês vão ver a transformação que Ele fez na minha vida. Deus é fiel. Hoje era para mim estar atrás das grades ou morta no caixão. E hoje eu estou aonde? Aqui, ó, junto com a palavra de Deus, servindo e honrando esse Deus que tudo pode, esse Deus tremendo. Deus é fiel.